Opa, e aí, gente, tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, vamos começar aqui, né? Vamos falar aqui a nossa aula 47, que é uma continuação da ditadura, tá? A gente está indo pro penúltimo governo militar, que é o governo de Ernesto Geisel, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. É, O Geisel, ele pega o país assim, em 74. E não sei se vocês lembram da última aula de médicos, que em 73 teve uma crise de petróleo. Né? O preço do petróleo ficou muito alto e é claro que isso gera uma crise, era uma crise mundial. Acho que, se eu não me engano, em 76 ou finalzinho dos anos 70 tem outra. Tá? Mas enfim, ele pega essa de 73. Então essa crise do petróleo ela afeta o mundo todo. E aqui no Brasil vai afetar diretamente pelo seguinte: quando essa crise do petróleo estoura, os países que têm dinheiro, para tentar, né, amenizar um pouco os efeitos dessa crise, vão aumentar os juros dos empréstimos que eles fazem para outros países. E o Brasil vivia muito de empréstimos, né, com outros países nessa época. E isso não mudou. Continuou contraindo empréstimos. Só que com esses juros mais altos dos empréstimos, aumenta também a dívida que o Brasil tem com outros países. E esse aumento de dívidas gera uma série de consequências, né? Como você conseguir pegar mais créditos, você sem ter condição de pagar, você já fica. É, já é dificultada a contratação desse empréstimo. Então, enfim, isso vai gerar uma série de efeitos negativos aqui no país. Tá? Para tentar dar uma amenizada nisso, o governo lança o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Qual era o objetivo desse Plano Nacional de Desenvolvimento? É manter as taxas de crescimento. Lembra das taxas de crescimento que a gente falou lá do milagre econômico? Então, era uma tentativa de manter essa taxa de crescimento, porque com essa taxa de crescimento alta, diminuía a contestação ao governo. Né? Passava uma ideia de que as coisas estavam indo muito bem e diminuir a contestação ao governo. E como é que eles iam fazer isso? Principalmente investindo em bens de produção. O que são bens de produção? É tudo aquilo que se produz que ajuda a produzir mais. Então fazer máquinas, né, conseguir a produção de matérias-primas. Isso tudo é bem de produção. Além disso, vai se fazer, né, uma substituição aí da gasolina pelo álcool no programa que o governo lança do Pro Álcool, né, que foi uma novidade aí do, como é que é o nome? Dos combustíveis, que para diminuir a dependência que o mundo tem da gasolina, né? E o Brasil é pioneiro nessa pesquisa aí, nessa produção de álcool. Foi o país que mais investiu, se não me engano, que mais produziu carros a álcool. Que ele usa gasolina ainda na composição do álcool, mas é menor. E o Brasil, como grande produtor de cana de açúcar, ele extraía esse álcool da cana e tal. Mas ainda hoje não estourou, né, no mundo. A gasolina ainda, obviamente, é um mercado muito, muito poderoso, muito valioso e dificilmente se troca. Além do álcool ser renovável, né? A gasolina a gente sabe que não. Então, enfim, é uma tentativa do governo nesse sentido. A gente tem a construção também de várias, por exemplo, a rodovia dos imigrantes em São Paulo, que é uma importante via lá de São Paulo. A gente tem a construção do polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. Você vê que é tudo para a produção, né? Para a produção industrial. O polo petroquímico, a rodovia também é para transporte de cargas, para aumentar a malha rodoviária. A gente tem a construção de várias hidrelétricas para gerar energia que vai abastecer aí as indústrias e melhorar a distribuição de energia no país, tá? Só que essa situação toda aqui de cima que eu expliquei, né,
dos empréstimos e tal, acaba que sempre arrebenta do lado mais fraco. Então a gente tem salários diminuídos, concentração de renda, né? Aquilo que a gente já falou também do milagre econômico, que tinha muito dinheiro, mas esse dinheiro não era dividido igualmente, né? Eu mostrei a tabelinha lá da participação no PIB nacional e tal. Então aumentam aí as manifestações de insatisfação com o governo, né? Tanto assim que nas eleições de 74 aumentou muito a participação do MDB. Você lembra lá da primeira aula de ditadura que tinham só 2 partidos que eram permitidos pelo governo, né? A Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido de apoio ao governo, e o outro era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição, né? Que tinha a permissão de funcionar como oposição ao governo. Tá? E esse crescimento fez com que se elegessem vários políticos do MDB e que com isso também fossem eleitos, né, diretamente vários senadores de oposição, o que dificultava as ações do governo, né? Mas ao passo que isso ia acontecendo, no próximo slide a gente vai ver aí o que o governo fez para combater esse crescimento da oposição. Seguia-se aí a repressão, né? A gente tem 2 casos que marcaram muito aí o governo do Geisel, um em 75, outro em 76. Em 75, Vladimir Herzog, que era um professor de jornalismo, era um jornalista, né, trabalhava na TV e tal, ele vai depor, sabe-se lá por que motivo, alguma coisa que tenha sido publicada lá que não gostaram e tal, e desaparece, né? Algumas pessoas dizem que ele foi pego, na verdade, saindo do prédio onde ele trabalhava, parou um carro, botou dentro do carro e foi embora, né? Um tempo depois, que essa coisa de procurar o Herzog, olha que ele era um cara, né, importante, era jornalista e tal, era conhecido. E aí é divulgada essa imagem dizendo que ele estava lá preso e que ele teria se enforcado, né, na cela lá com a corda. Agora vê se alguém consegue se enforcar assim, né? Olha lá, dava pé para ele. Então é muito difícil, né, alguém conseguir se enforcar, porque enfim, né, no último momento a gente acaba, o corpo, eu acho que ele luta para sobreviver. Então se tivesse um espacinho ali, eu acho que naquele desespero da falta de ar o corpo conscientemente daria um pisão no chão para voltar ao ar. Mas enfim, o fato foi que é uma foto forjada, ele não se enforcou, e isso ficou muito ruim para o governo. E um ano depois, o Manuel Fiel Filho, que era um metalúrgico, também apareceu em condições muito similares, né? Nesse mesmo prédio da polícia e tal, dos órgãos de segurança do governo. E aí, cara, começa toda uma campanha para acabar com isso, para acabar com essas prisões, com torturas e tudo mais, né? Aumenta a pressão sobre o governo, aumenta a pressão para que se devolva o governo para a sociedade civil. E o que vai acontecer é que aumenta realmente aí as manifestações, e o governo vai lançar um pacote de abril, tá? O que significa isso? É um pacote de várias mudanças que ele faz. Então ele cria a Lei Falcão. A Lei Falcão, ela proíbe a propaganda política na rádio e na TV, sabe? Dos caras ficarem falando e coisa e tal. E permite apenas que apareça uma foto com as propostas do candidato do lado. Vocês acho que não chegaram a pegar isso, né? Eu cheguei a pegar a propaganda política assim, né? Mas é mais ou menos quando você está vendo a propaganda política na TV,
Que alguns candidatos tem lá o tempo, o partido eles falam, né? E outros não, só aparece a imagem da pessoa e a proposta. Ou aparece a pessoa dizendo, né? Pela educação, pelos idosos, pelo não sei o quê. Né? Ele fala rapidinho, assim, pelas causas pelas quais ele vai lutar lá no... Enfim, na casa que ele foi eleito. Né? Isso é uma coisa que era muito parecida com a Lei Falcão. A Lei Falcão não tem mais, tá? Só estou tentando fazer... te dar um exemplo do que era. Ok? Depois são criados o que ficou sendo chamado de senador biônico. Né? Que o presidente tinha o direito de escolher 1/3 dos senadores. Os outros 2/3 seriam eleitos. Então, com esse 1/3, ele buscava ter sempre a maioria do Senado pro lado dele. Né? Porque aí 1/3, depois, nas eleições, acabava sendo eleito mais a quantidade que ele precisava ter a maioria. Então, né? Ele fez isso para tentar segurar aí o avanço da oposição. E os governadores continuaram sendo escolhidos indiretamente. Então não se votava para governador. Né? E aumentou o mandato de presidente de 5 para 6 anos. Tá? Então ficou aí. E no finalzinho do governo dele, a pressão aumentou muito, se pedia muito o fim da anistia, né, que provocaria a volta dos exilados que foram expulsos do país, né, por serem acusados de oposição. E o governo acaba extinguindo o AI-5. O AI-5 durou 10 anos, foi terrível. O Geisel assina a extinção do AI-5, o que abre caminho para o próximo presidente, que é o João Figueiredo, fazer a transição do governo militar para a sociedade civil. Tá certo? Mas esse governo a gente vai ver na próxima aula como se deu essa passagem, esse retorno, essa transição de volta para os civis. Tá bom? Então é isso, um abraço para vocês, façam tudo que a gente tá pedindo para vocês fazerem aí. Tá? Estudem e se cuidem, a gente se vê. Um abração.